Então, primeiro eu vou fazer os biséis. Aqui a gente já tem a fratura, classe 4. Então, vou fazer o bisel em 45 graus e depois em 15 graus, tá? Então, 45 graus, bem inclinadinho. Ó, fica bem branquinho ali na região, tá? No paciente a gente também faz assim, sem água. Justamente pra ver isso. Então, de 45 foi. Aí, o de 15 a gente deita um pouquinho mais, ó. E estende. Tá? Mãozinha leve, não é pra criar uma cavidade. É só pra mascarar o término da restauração. Tá? Então, aqui o nosso preparo, nossa classe 4 tá pronta. A gente vai colocar agora a tira de poliéster pra gente começar a nossa restauração, tá? Quando ela não entra, a gente pode entrar aqui e fazer um movimento de alavanca com a espátula 1. E aí a matriz entra super fácil, tá? A gente vai fazer toda a nossa restauração baseada, se a gente não tiver o índex de silicone, que vocês aprenderam na aula, onde a gente molda o enceramento, né, ou o resinamento, e aí a gente tem a cópia da palatina para fazer essa muralha. Se a gente não tem isso, por exemplo, o paciente chegou dessa forma e eu não tinha um enceramento, eu vou fazer toda apoiada aqui no meu dedo, tá? Então eu vou começar a fazer a resina pela palatina, um incremento fininho, todo apoiado ali no meu dedo, tá? Vamos começar passando aqui o adesivo, tá? Porque aí a gente não tá na clínica, a gente não vai ter como lavar o ácido aqui. Mas seria a primeira etapa o ácido, depois a gente aplica o adesivo. E na hora de aplicar o ácido e o adesivo, já tem que estar com essa tira de poliéster, tá? Porque se cair ácido e adesivo no dente do lado, vocês vão grudar a restauração no dente do lado. Isso é muito importante, tá? Então, aplicativamente, esfrega bem, joga o jato de ar. Pode aplicar uma segunda camada, tá? Aqui no manequim não tem necessidade, tá? Mas pingaria outra gotinha e aplica uma segunda camada. Depois a gente fotopolimeriza. Vamos começar então a nossa camada palatina com uma resina aqui de corpo ou uma resina de dentina. Porque como o nosso caso não é uma resina muito estética, a gente não precisa fazer esse incremento em esmalte, porque a gente não tem uma exigência estética tão alta. Então vamos lá. Segura dentina, assim. E aí a gente sim, segura, ó, essa espátula aqui é a suprafio, tá? Pegamos um incremento de resina. Vamos colocar ele aqui. Reparem que o dedo tá apoiado aqui e eu tô fazendo força mesmo, para ele não soltar. Se eu deixar o dedo frouxo, a resina não vai ficar apoiada ali. Então, apoia bem, tá? E aí pode segurar a matriz dessa forma, tá? Leva esse incremento de resina lá e a gente vai esticar esse incremento de resina até a matriz. Não é para subir no bisel, tá? Ele é um incremento fino de resina, coladinho lá na matriz. Posso tirar aqui o excesso, ó. Tem uma referência aqui, já que a minha linha de fratura tá no meio do dente ali. Então, tiro o excesso. Adapto essa resina à linha de fratura com um pincel. Então, eu levo essa resina com o pincel em direção à linha de fratura do dente, tá? Então, aqui eu tô adaptando ela. Olha como já tá lisinha, tá? Eu posso já ver o formato direitinho, porque esse vai ser o formato do dente. Como a tira de poliéster é transparente, eu consigo ver a altura do dente do lado, para já fazer esse dente com o formato correto. Então, já desenho a meia aqui, ó. E aí, a gente fotopolimeriza esse primeiro incremento. Peraí. Então, o nosso primeiro incremento está pronto. É importante a gente ter uma visão aqui pela incisal para vocês verem que ainda tem espaço. Olha lá, é um incremento fino, então ainda tem bastante espaço, tanto para a dentina, como para usar o esmalte no incremento final. Se a gente botar resina demais, a gente vai invadir o espaço ou até subir nesse bisel, tá? Se eu tivesse usado esmalte nesse incremento, agora eu usaria resina de dentina. Mas como eu já usei dentina, eu não me preocupei tanto em fazer esse incremento tão fino. Agora eu venho com o segundo incremento de dentina. Esse segundo incremento, ele vai ocupar toda a região aqui da fratura, mas ele não vai subir no bisel.
Porque quem vai subir no bisel é a resina de esmalte. Então, eu já posiciono essa resina com a suprafio. Se tiver ficado excesso aqui, eu posso remover. Se o meu paciente tiver aquela borda incisal super desenhada, como alguns têm, aqueles mamelos marcadinhos, a gente pode fazer umas pequenas marcações aqui, ó, na borda incisal, para caracterizar um pouquinho mais esse dente, tá? E aí, quando a gente colocar a resina de esmalte por cima disso, vai ficar uma região um pouquinho mais translúcida, tá? Posicionem essa resina, mas sem puxar ela para cima do bisel. Então, ó, movimentos assim, curtinhos. Só aí mesmo. Só aqui nessa região, tá? Movimentos bem curtinhos. E aí, vocês lembram como era a puxada da matriz que a gente fez quando a gente fez a classe 3? A gente pode fazer isso já em dentina e depois posicionar novamente e rodar novamente com esmalte. Então, ó, posiciono a espátula aqui, onde não é resina, senão eu amasso a resina. E aí eu vou puxar ela pela palatina nesse sentido aqui. E puxa de uma vez, sem medo, ó. Puxei. Saiu um excesso de resina aqui, que a gente vai remover. Se tiver algum excesso aqui, depois a gente pode remover também. Alisa um pouquinho mais. E fotopolimeriza. Vamos posicionar novamente a matriz. Tem que abrir, Faz um movimentozinho de alavanca, posiciona ela novamente. E aí agora, pode olhar também pela incisal, ó, que vocês vão ver que agora falta menos resina. Isso. E agora a gente vai usar a resina de esmalte. Pausar aí. Agora a gente leva a resina de esmalte lá. Reparem que eu sempre coloco a resina e o ideal é limpar a espátula com uma gaze, tá? Pra gente não ficar grudando essa resina na... Senão a resina que tá na espátula fica grudando e fica que nem um chiclete. Ó, posicionem essa resina. Alisem ela agora em direção ao bisel. Tira aqui o excesso que veio para a borda incisal. Alisa com o pincel em direção à linha de fratura. Agora sim, a gente sobe em cima do bisel e vem morrendo em zero essa resina. O ideal é a gente não saber onde ela está terminando, por isso que a gente teve que condicionar o dente todo. Eu já vou deixar, antes de rodar a matriz, eu já vou deixar essa resina totalmente lisa, no tamanho certo, no formato certo. E agora a gente vai rodar a matriz. Ela já tá lisinha, tá? Ó. Sempre nesse sentido aqui e depois eu posso vir no sentido da borda incisal. Agora, apoia aqui a espátula e puxa de uma vez, tá? A crista ficou bem definida aqui. A gente ajusta aqui, depois a gente vai ter que ajustar esse ângulozinho que ficou um pouquinho maior do que o dente do lado, tá? Mas ele já tá com volume certinho. Pode olhar aqui pela incisal também. E a fotopolimerização final por 60